Meus amigos, mais uma vez o Instituto Histórico está aqui para louvar a natividade do menino e agradecer o ano que findou, esperando que o outro ano seja muito melhor do que esse. Agradecer também o tempo que nós tivemos juntos, nós, os nossos estagiários e os nossos sócios e a nossa diretoria, todos trabalhando para fortalecer as ações desta Casa da Cultura, dessa Casa Sergipana, que mesmo enfrentando 1000 dificuldades, estamos agora nos vestindo de esperança e coragem para resolver todos os nossos problemas. Queremos então enviar para todos o nosso cartão de Natal vivo, feito com a emoção das palavras, para falar de uma história que é tão antiga e que está registrada em todos os países do mundo e em nossos corações. A história é muito antiga e vem sendo repetida em vários lugares das mais variadas formas. Essa história já foi contada em livros. Essa história já foi contada com formas e cores pelos mais importantes pintores do mundo. Essa história já foi narrada com desenhos e versos simples. Sucedeu que numa noite escura que nem um breu, ouviram gritos na gruta e um menino nasceu, indefeso e pequenino, como você, como eu. Os pais eram imigrantes, vindos de uma terra estranha, claro, lhes negaram abrigo. Não foi só deles a sanha de mostrar que para os humildes sobreviver é façanha. Cresceu na periferia de uma cidade pequena, mas com sábia inspiração conseguiu roubar a cena quando tinha 12 anos discursando numa arena. Encantou muitos doutores com sua filosofia, que praticou com José, fazendo carpintaria e conversando com todos que eram da freguesia. Desde cedo ele entendeu seu importante papel. Seria do poderoso, o principal menestrel, o seu pai e protetor era o nosso Pai do Céu. Sua mãe, com paciência, amor e desprendimento, entendeu que o menino tinha muito embasamento, apoiou e praticou o seu santo mandamento. Qual ofício então teria nosso querido menino? Seria um professor, era esse o seu destino, e as regras do amor ensinou com muito tino. Um outro ponto importante que vale a pena apontar era que uma boa nova ele veio anunciar. Estão todos preparados para o que agora vou contar? Ele pregou com fervor sobre uma revolução, cuja arma poderosa seria a reflexão, que usa a inteligência como sua munição. Refletir, modificar, ousar e ir adiante. Tentaram lhe acusar de ser mais humilhante, mas ele plantou sementes para um futuro distante. E esses frutos agora podem por nós ser colhidos. Não sejamos por cegueira, opressor dos oprimidos, lobo em pele de cordeiro, quer que sejamos tolhidos. Que a luz de uma nova estrela brilhe para todo mundo, seja o amor pelo irmão um sentimento fecundo, para que em cada coração o perdão seja profundo. Por ele assim inspirada, fiz esses versos modestos, seu discurso contundente é arma contra os funestos, e o seu evangelho santo, o maior dos manifestos. Bate o sino pequenino na aurora de um novo dia, veremos enfim o povo livre da vil tirania, e a fé no Deus menino é a nossa garantia. Um pintor sergipano de grande valor fez uma série de desenhos enquanto trabalhava no Centro de Criatividade, dando aula sobre temas da história. Alguns poetas juntaram a palavra e a emoção e também narraram essa história. Assim, a gente pode escutar a voz de Carlos Drummond de Andrade, a voz de Mário de Andrade, em poemas muito bonitos na voz desses nossos jovens. Então, quem vai começar? Eu vou falar sobre o poema de Manuel Bandeira, Canto de Natal. O nosso menino nasceu em Belém,
nasceu tão somente para querer o bem. Nasceu sobre as palhas o nosso menino. Mas a mãe sabia que ele era divino. Vem para sofrer a morte na cruz. O nosso menino, seu nome é Jesus. Lindo! Então vamos ver agora como foi que Carlos Drummond juntou as palavras e a emoção para nos oferecer o que fazem no Natal. O que fazem no Natal de Carlos Drummond de Andrade. Natal, o sino toca fino, não tem neves, não tem gelo. Natal, já nasceu o Deus menino. As beatas foram ver, encontraram o coitadinho. Natal, mais o boi, mais o burrinho. E lá em cima, a estrelinha alumiando. Natal, as beatas ajoelharam e adoraram o Deus menino. Mas as filhas das beatas e os namorados das filhas foram dançar Black Bottom nos clubes sem presépios. É muito interessante porque ninguém se cansa de contar essa história. Até filme já foi feito sobre essa história milenar. E ela também foi transformada em autos e também em pastoris, em bailes pastoris, em reisados. Tudo isso é a mesma história contada de formas muito variadas e são dramatizações populares, iguais ou parecidas ou então de origem, como os vilancicos que vieram para nós de Portugal ou da Espanha e que se transformaram nessa forma louvatória que o Nordeste tem para dizer que a natividade é tão importante. Então, e esses autos vieram antigamente de louvores a santos ou ao próprio nascimento, mas que tinham o nome de mistérios. Então depois, quando você queria louvar um santo, isso foi feito por vários autores, inclusive em Portugal por Gil Vicente, que já apresentou um texto de auto teatral, de auto de Natal, em 1523 na cidade de Évora. Então vejam como isso é importante. Nós recebemos isso pela colonização com a entrada dos portugueses aqui no Brasil. E aí nós temos reisados, nós temos bailes pastoris, nós temos simplesmente pastoris, que tem ou monólogos ou tem diálogos, e tem também a inclusão de danças e cantos para tornar a representação muito mais alegre e muito mais conquistando mais pessoas para o coração do Nordeste. O Nordeste aprendeu rapidamente as canções, que nós chamamos muitas vezes de loas, que são loas louvatórias, que são pedição de sala, com aquele costume bem português de pedir licença para entrar na sua casa, como nós estamos pedindo agora para poder fazer esse nosso cartão de Natal aqui do Instituto Histórico. Aqui no Brasil, os jesuítas também usaram a mesma técnica de autos de Natal para fazer a catequese. E assim, tomavam parte, às vezes, dessas representações os missionários, também os colonos, né, que estavam naquela ocasião, e também até os indígenas já catequizados também tomavam parte nesse. E o que é interessante, que até mesmo nesses autos muitas coisas eram ditas em tupi, que era a língua dos nossos indígenas, e assim ser conquistado para o amor e para a religião que chegava ao país. E isso aqui é tão interessante que eu acho que os meninos devem ter aprendido, não sei se quando eram crianças ou não, mas aprendido os versos que são louvatórios ao menino Jesus. Cada um é como se chegasse em Belém, né, nesse Belém imaginado por a gente. Então chegasse em Belém e cada um dissesse um verso com o menino Deus, com o menino Jesus. E a gente pode ver isso. Quem vai começar? Eu começo. Meu menino Deus, vossa boca cheira a leite. Ainda tenho que lhe ofertar somente este ramalhete. Muito bom. Quem é mais? Meu menino Deus,
vestidinho de azul, nada tenho a ofertar a não ser um caju. Quem vem mais? Meu menino Deus, de roupinha cor-de-rosa, nada tenho que ofertar, somente essa linda rosa. E é lá? Meu menino Deus, Jesus nosso Salvador, nada tenho que ofertar a não ser o meu amor. Este é um ofertório, mas eu acho interessante se a gente pudesse dizer o último verso, a última oferta, todo mundo junto. É possível? Sim. Então vou contar 1, 2, 3 e... Meu menino Deus, eu aqui neste cordão, Nada Tenho nada tenho que ofertar a não ser esse meu coração. Eu não vi direito, eu queria agora mais bonito, mais forte, como se nós estivéssemos realmente na presença de um presépio. Meu menino Deus, eu aqui deste cordão, nada tenho que ofertar a não ser meu coração. Pode-se perceber aí alguma coisa, não é? O que é que a gente percebe nessa divisão de versos e nessa referência a cordão? É cordão que amarra coisas? Claro que não é. Os pastoris, os reisados, eles sempre são organizados na sua coreografia popular em cordões, ou seja, de dois lados. Um lado geralmente respeitando até as cores, um lado azul e o lado encarnado. O lado do véu de Maria, azul, e o lado vermelho, que seria do sangue que Cristo depois ia derramar na cruz. Então essas cores são muito presentes nos cordões. Mas aí eu acho que Glauco ia falar alguma coisa. É justamente que pode-se perceber essas cores e que as palavras das ofertas são simples, né? As falas dessas ofertas. E justamente as falas dos dois cordões, o azul encarnado e também e que representa os antigos altos das pastorinhas e dos reisados da nossa cultura popular. Veja bem, vocês não perceberam uma coisa importante, que há referência a frutas da região, como o caju. Então, o que torna o Alto de Natal muito mais ligado ao regionalismo, às características desse país que estava começando a se descobrir também como cultura, como identidade, como todas essas coisas. Bom, E as dramatizações populares sim, encontraram, né, espaço de identidade no Nordeste. Por isso cantamos benditos, loas de ofertas, louvações, as pessoas, né, petição também de sala e, claro, despedidas. mas é claro, a petição de sala, então, é uma característica muito portuguesa que se incorporou à nossa cultura. Até que a gente podia cantar uma petição de sala aqui, não? Tem uma interessante que diz, ou de casa ou de fora, a letra é assim, ou de casa ou de fora, minha mãe vai ver quem é. Não há preocupação com o português corretíssimo, mas o português falado pelo povo. Então, minha mãe vai ver quem é. Ela responde, é os cantadores de reis, quem mandou foi São José. Não se esqueçam dessas personagens que estão presentes nessa louvação. Jesus, Maria e José. Vamos ver se a gente sabe cantar? Esse canto é um canto dual, ou seja, eu canto um verso e ele é respondido por um coro, pelas pastoras, pelos pastores que estão formando o presépio, ou o pastoril, ou o reizado, né? Então, ela diz assim, ou de casa ou de fora, Ou de casa ou de fora, minha mãe vai ver quem é. minha mãe vai ver quem é. É os cantadores de reis. É os cantadores de E reis. quem mandou foi São José. Quem mandou foi São José. Então, isso é uma abrição de porta, é uma chegada para poder o pastoril se apresentar, o reizado se apresentar, porque é uma característica muito forte de Portugal. Mas você falou, Milena, que também são apresentados benditos. Então, bendito é uma forma de bendizer, de louvar alguma pessoa, geralmente os santos.
Então, esse bendito que a gente vai agora aprender e ensinar a todo mundo que está nos vendo é: bendito, louvado seja. Como é dual, a gente diz uma vez e vocês respondem a mesma coisa, porque já vai entrando pelo ouvido, né? 1, 2 e... Bendito, louvado seja. Bendito, louvado seja o menino Deus nascido. o menino Deus nascido. Foi achado lá em Roma. Foi achado lá em Roma. Vestidinho no altar. Vestidinho no altar. Vestidinho no altar. Vestidinho no altar. Missa nova a celebrar. Missa nova a celebrar. Hoje é noite de Natal. Hoje é noite de Natal. Missa nova vou cantar. Missa nova vou cantar. Isso é um bendito. Bendizendo esse menino que nasceu em Belém, mas que a gente simboliza como ele tendo nascido em qualquer cidade do Nordeste. Porque os cantos e as danças... Agora tem uma coisa interessante. Quando a gente termina, tem sempre um canto de conclusão, que se chama a queima da lapinha. E aí eu vou explicar essa história como é que é. As palhas que são colocadas nos presépios e que sobre as palhas, imitando a velha história secular de que ele foi colocado numa manjedoura em cima de umas palhas. Então, quando eu monto um presépio que eu boto o menino nas palhas, eu estou retomando essa história num tempo muito antigo. E quando o Natal passa, o que é que eu faço? Eu pego aquelas palhas e eu queimo. Porque ao receber o menino Jesus, as palhas ficam sacralizadas. Então, em muitos estados do Brasil, eu até cito São Luís do Maranhão, essa prática da queima da lapinha é uma coisa que acontece não só em presépio nas igrejas montadas, não é? Mas também os presépios nas casas das pessoas. Quando termina, aquela palha que você botou, não joga no lixo. Porque diz a tradição que ela é sagrada, porque ela recebeu, mesmo simbolicamente, o menino Jesus. E aí tem uma canção que diz como é que a gente queima a lapinha, que é uma forma de despedida. E as pastorinhas cantam nos pastoris, bem assim: a nossa lapinha, porque lapinha e presépio são sinônimos. A nossa lapinha já vai se queimar, em cravos e rosa já vai se acabar. A nossa lapinha já se queimou e nossa alegria também se acabou. Até para o ano, se nós vivos for. Vamos fazer de novo para a gente encerrar o nosso cartão de Natal para os nossos sócios do Instituto, os nossos amigos do Instituto Histórico. Essa é a nossa mensagem. Então, vamos ver a música, que é: a nossa lapinha já vai se queimar, em cravos e rosas já vai se acabar. A nossa lapinha já se queimou e nossa alegria também se acabou. E agora, até para o ano, se nós vivos for. Vamos dizer isso para os nossos sócios do Instituto e nossos amigos? Então, até para o ano, se nós vivos for. Feliz Natal e um ano novo com muita paz para todos.